Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui novamente para que juntos nós possamos então meditar na palavra do nosso Deus. O texto que nós vamos meditar hoje está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 3 a 8. Aos Filipenses 3, versículos de 3 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Embora eu também possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Segundo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Amém? Amém. Esses versículos aqui, irmãos, Paulo escreve então aos Filipenses, e Paulo então está falando de quem são os verdadeiros circuncidados, ou seja, aqueles que aceitaram a Cristo em seus corações e foram então transformados, mudaram de vida. Ele então explica que a circuncisão segundo a carne de nada adianta, que a circuncisão tem que ser feita no espírito, né? Que nós devemos ser regenerados, transformados, nascer de novo, através de Cristo Jesus, ser gerados pelo Espírito Santo de Deus. Mas então Paulo diz o seguinte: porque a circuncisão somos nós. E ele fala então que nós que somos regenerados pelo Espírito de Deus, temos 3 características principais. Nós que adoramos a Deus em espírito, né, lá no versículo 3 ele diz, olha, se você foi circuncidado, ou seja, se você foi regenerado e transformado por Cristo Jesus, pelo poder do Evangelho, você adora a Deus em espírito. Você não adora pelas obras da carne. Lá em Gálatas 5, os versículos 16 a 18, Paulo também diz, olha, se vocês foram transformados pelo Espírito, agora vocês têm que andar no Espírito. Andeis no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que queres. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, se vocês foram transformados por Cristo, vocês adoram a Deus em Espírito, e não através das obras da carne. Vocês têm comunhão com Deus. A segunda coisa que Paulo diz é o seguinte, se vocês foram regenerados por Cristo, vocês se regozijam, vocês se gloriam em Cristo Jesus. Vocês se gloriam na obra que Ele fez por vocês, na salvação de Cristo Jesus, e não em vocês mesmos, e não na carne de vocês. E ele diz então, vocês se regozijam, vocês têm alegria pelo que Cristo fez por vocês. E aí Paulo termina dizendo o seguinte, a terceira característica, olha, nós que fomos regenerados por Cristo, nós não temos confiança na carne, né? A Bíblia diz lá nos Salmos, olha, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, né? E Paulo então diz, olha, nós não temos confiança na carne. Às vezes a gente fica desesperado diante de algumas situações porque a gente pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Como vai ser agora? Porque eu não posso fazer isso, né? Ou, Senhor, ajuda porque eu preciso que aquela pessoa faça isso por mim. E às vezes nós estamos esperando pela carne, pelos nossos próprios atributos ou pelo atributo de outros. E Paulo então diz, olha, não é assim. Não é assim. Vocês não devem confiar em vocês mesmos. Vocês não devem se gabar daquilo que vocês são. Porque, na verdade, vocês não são nada. E ele fala assim, olha, se tem alguém que podia confiar na sua carne, na sua capacidade, naquilo que era, essa pessoa sou eu. Porque ele diz o seguinte, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, né, de acordo com o costume dos judeus.
Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus, ou seja, minha descendência é toda de judeus. No tocante à lei, eu sou um fariseu, eu sou estudado, eu sou entendido. E ele diz então, segundo o zelo, eu era tão zeloso pelas coisas de Deus que eu me tornei perseguidor da igreja. No tocante à justiça que está na lei, ou seja, no tocante aos mandamentos da lei, eu sou irrepreensível, eu sempre fiz tudo certo. Mas sabe o que a que conclusão eu cheguei? Que todas essas coisas não são nada diante do poder do Evangelho de Cristo Jesus. E ele diz então, as coisas que para mim eram consideradas como ganho, tudo isso que eu considerava como importante, eu reputei-as como perda por Cristo Jesus. E na verdade também eu considero todas essas coisas perdidas, porque pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, eu considero isso tudo como esterco, porque para mim o mais importante é ganhar a Cristo. Então ele diz, olha, não confio nos meus atributos, não me gabo dos meus méritos, daquilo que eu sei, daquilo que eu acho que eu posso, daquilo que eu tenho. Pelo contrário, tudo isso para mim é nada, porque o importante é que eu possa ganhar a Cristo, o importante é que eu possa ser digno da vocação pela qual eu fui chamado, o importante é que eu prossiga olhando para o alvo que é Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então Paulo tinha isso muito claro na sua mente. Eu não sou nada sem Cristo, eu não posso nenhuma coisa sem o poder de Deus na minha vida. E eu não quero nada que não seja aquilo que vem do Senhor. E não quero nada que não me permita ganhar a Cristo. Então, irmãos, que nós possamos pensar sobre isso nessa noite. Quais são as coisas importantes para mim? No que eu estou confiado? Eu estou confiado em mim? Se eu estou confiado em mim, nos meus méritos ou na minha capacidade, eu realmente tenho que ficar preocupado, porque isso não me garante nada. Agora, se eu estiver confiado em Deus e se eu estiver considerando todas as coisas que as pessoas, que o mundo considera importante como esterco, porque para mim o mais importante é ganhar a Cristo, então eu posso ficar descansado, porque Cristo está agindo por mim, trabalhando na minha vida e abrindo as portas para que eu alcance o meu alvo, que é ganhar a Cristo, né? Então nós devemos pensar sobre isso. O que é realmente importante para nós? Nós fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus, então nós não confiamos na carne. Amém? Amém. Nesse instante vamos orar, irmãos, vamos orar pelos nossos pedidos, vamos orar pelo Brasil, pelo mundo, por esse momento tão delicado pelo qual nós estamos passando. Algumas pessoas muito preocupadas, outras enfermas, né? Outras famílias já enlutadas. Vamos pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre os profissionais de saúde que estão trabalhando e sobre os irmãos da igreja e nossos também parentes e amigos que são idosos ou que já têm alguma outra doença. O pastor, a irmã Helenita, a irmã Lucineide, a irmã Maria de Fátima, a Maria José, a irmã Neuza, que também está cuidando da sua mãe, que é bastante de idade, o irmão Tim, a irmã Lívia, a irmã Marionilda, a irmã Valdívia, o irmão Weber, a irmã Felismília, o irmão Raimundo, a irmã Juliana, a irmã Conceição, irmã Marli, irmã Roseli, irmã Nilza, irmã Kellen, o Dudu, a irmã Silvia. Vamos orar pelos irmãos que precisam das nossas orações pela sua saúde nesse instante. Também pela família do pastor que está enlutada, né? O cunhado dele faleceu hoje, vamos orar pela família do pastor e continuar orando pela sua sobrinha Adélia e também pelo seu outro cunhado Geraldo. Pela Fátima Claudino, amiga da irmã Maria de Fátima. Vamos orar pela família da irmã Maria da Penha, o seu irmão está com problema de saúde mental. Então vamos orar para que Deus seja tendo misericórdia dele e da sua família. Vamos orar também pela Regina, irmã da Leila, pela Fátima, mãe da irmã Welcia, que está em pós-operatório de uma cirurgia da mão,
pelo Rosiron, a Cidinha, que são parentes da irmã Lucineide, meus também, né, lá em Iporá. E vamos orar também pelos missionários Alisson, pelo missionário de Roraima, pelo pastor Marcos, no Rio de Janeiro, e pelo pastor Sócrates, que estão com coronavírus e estão, então, hospitalizados. Vamos orar para que Deus tenha, então, misericórdia. Vamos orar, então, pelos nossos irmãos também que precisam de um emprego ou que estão com uma situação financeira difícil nesse momento, né? Vamos orar para que Deus esteja, então, abençoando todos eles. Também por os nossos familiares e amigos não crentes, família da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, da irmã Helenita, da irmã Roseli, da irmã Marli. Vamos orar também pelos esposos das irmãs da igreja, pelos pais das nossas crianças, dos nossos adolescentes que não são crentes, pela Sueli, amiga da irmã Lucineide, e vamos orar também pelo Fausto, um amigo meu, sua família. Seu filho Daniel está em Portugal nesse momento meio complicado, então vamos orar para que Deus esteja tendo misericórdia, não só sustentando materialmente e também dando conforto e saúde, mas também espiritualmente, que Deus possa estar fazendo uma obra na vida deles. Vamos orar também pela Débora, a prima da Daniele, que está na Irlanda, pela Lúcia, esposa do pastor Joel, que está na África. Vamos orar também pela nossa igreja, pelas nossas famílias, pelo sustento de cada uma, pelo sustento da igreja, não só material, também como espiritual. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te engrandecemos, nós exaltamos o teu nome, porque, ó Deus, nós somos teus filhos e nós dependemos do Senhor. Senhor, nós não confiamos na carne, nós não confiamos no poder dos homens, nós não confiamos nas atitudes das pessoas, mas nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é justo, o Senhor é reto e o Senhor é perfeito. E nessa noite nós queremos continuar colocando diante do Senhor o nosso país, o nosso mundo, as pessoas que estão enfermas, que estão enlutadas, se elas são idosas, ó Deus, que tem algum problema de saúde, que precisam da tua proteção em especial neste momento. Te pedimos também, ó Deus, nesse instante pela família do pastor que está enlutada. Te pedimos também pelos nossos irmãos e amigos que precisam de emprego. Te pedimos uma bênção especial por aqueles que não são crentes e precisam de transformação espiritual. Ó Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu poder esteja sobre a vida dos nossos irmãos e amigos e familiares nessa noite. Ó Deus, que o teu conforto, que o consolo do teu Espírito Santo venha sobre nós. Ó Deus, nos sustenta, nos ensina a viver de acordo com a tua vontade, nos ajuda, ó Deus, a fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Ó Deus, e que ao final desses dias nós possamos retornar à tua casa, ó Deus, ao nosso convívio, felizes, alegres, sustentados, contando as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas nesses dias. Senhor, também nos desperta para a realidade de que o Senhor está voltando, de que o teu tempo está próximo, ó Deus, e que nos desperta para a necessidade de levar o teu evangelho a outras pessoas, de falar de Jesus com toda perseverança, com toda alegria, com toda a força do nosso coração. Ó Deus, desperta em nós essa vontade, desperta em nós esse conhecimento, esse desejo, esse entendimento. Ó Deus, que possamos fazer a tua obra sabendo que o Senhor está voltando. Ó Deus, que possamos colocar as nossas vidas nisso, que a nossa prioridade seja falar de Jesus, seja levar Cristo Jesus, fazer Cristo conhecido. Ó Deus, que a nossa prioridade seja fazer a tua obra. Tem misericórdia de nós, nos ajuda nesse instante, ó Deus, transforma as nossas vidas, cuida de nós, nos sustenta, abre as portas, ó Deus, nos dá saúde, nos dá cura, nos dá abundância de paz, de verdade. Ó Deus, coloca o teu amor e a tua graça nos nossos corações. Nós te louvamos, te engrandecemos e te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós queremos lembrar os irmãos que amanhã nós teremos transmissão do nosso culto às 10 da manhã e às 19 horas, então participem conosco. Nós também vamos estar durante a semana passando para os irmãos uma programação especial para o final de semana da Páscoa, mas já adianto para os irmãos que nós teremos domingo à noite a apresentação online da cantata Pela Manhã Vem Alegria. São todos convidados a participar conosco no dia 12. Dia 11 e 12 nós teremos programações especiais alusivas à Páscoa, todas as programações online. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos, é o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.